leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, a quase totalidade não sente essa sede. Carlos Drummond de Andrade. A leitura de todos os bons livros é uma conversação com as mais honestas pessoas dos séculos passados. René Descartes. A leitura engrandece a alma. Voltaire. Creio que uma forma de felicidade é a leitura. Jorge Luiz Borges. A leitura é provavelmente uma forma de estar em outro lugar. José Saramago. Ler quer dizer pensar com a cabeça alheia. Arthur Schopenhauer. Quem gosta de ler não morre só. Ariano Suassuna. Quantos livros você já leu esse ano? 1, 2, 5? Quais foram os gêneros? Vem comigo que hoje mostrarei um pouquinho das minhas leituras do primeiro semestre de 2023. Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda à Academia Informacional. Meu nome é Giovana Correia e hoje eu resolvi trazer um vídeo bem diferente do que eu trago aqui no meu canal, que são registros da minha vida, das minhas leituras principalmente. É um teste que eu tô fazendo aqui, compartilhando um pouquinho das minhas vivências, das minhas leituras, de que eu achei interessante de cada obra, qual que eu indicaria para você que quer se aprofundar mais sobre negócios, administração, se você quer ler mais romances e assim vai. É uma lista bem repleta de diversos conteúdos. O primeiro livro que eu li esse ano se chama Garra, da psicóloga Angela Duckworth. Esse livro aqui eu li no Kindle. Existem livros que eu li no Kindle, só que tem outros livros que eu li fisicamente. E aí eu vou indicando qual que eu li no Kindle e qual que eu li o livro físico, e todos os livros também eu vou colocar aí na descrição o link para vocês adquirirem, se aprofundarem mais, já que eu vou trazer aqui um resumo de todos os livros que eu li de forma breve e contar um pouquinho da minha experiência. Esse livro foi um choque de realidade na minha primeira visão, porque era um assunto que eu nunca tinha lido, mas eu tenho muito interesse, já que eu sempre tento buscar o que essas outras pessoas de sucesso fizeram para alcançar o sucesso na área dela. Inicialmente, a autora traz esses questionamentos, que são eles. Quem são as pessoas que mais se destacam na sua área? O que torna elas especiais? Por que os bem-sucedidos eram tão obstinados em seus objetivos? E todas essas perguntas a autora já me fisgou já nos primeiros capítulos. O livro é dividido em 3 partes e nessas 3 partes são divididos os capítulos. A primeira parte, ela fala o que é garra e por que ela é importante. Já na segunda parte, cultivar a garra de dentro para fora. E a terceira parte, cultivar a garra de fora para dentro. Sendo na primeira parte os capítulos 1 a 5, que eu indico super ler se você se interessa por esse assunto. Na segunda parte, os capítulos 6 a 9. E depois, na terceira parte, os capítulos 10 a 13. Mas você pode estar se perguntando, que danada é essa garra? Você deve já ter ouvido falar, e ela traz no primeiro capítulo qual que é a diferença de garra, talento e esforço, porque eles são, querendo ou não, diferentes. E aí eu já vou dar o pulo do gato, que ela já define em uma fórmula, e também tem uma tabela no livro que ela vai discorrer o que é garra. O que é garra para você? Coloca aí na descrição, pausa esse vídeo para colocar nos comentários o que é garra, que eu vou trazer um pouquinho o que é garra para vocês. Segundo a autora, garra é igual a paixão mais perseverança. Então você percebe que é uma equaçãozinha, você tem que descobrir sua paixão e assim perseverar ao longo dessa paixão, no desenvolvimento dessa paixão. E ela vai na literatura mais ampla possível, ela pega diversos psicólogos como William James e pega conceitos como a trivialidade da excelência, que é uma coisa que a gente pensa que os grandes atletas olímpicos, por exemplo, que nesse caso é da trivialidade da excelência, que são os nadadores olímpicos, a gente pensa que ele já nasceu um gênio nato, já nasceu tendo aquele talento, e ela mostra e evidencia que não é bem assim. O esforço repetitivo ao longo do caminho fez com que as pessoas, os grandes campeões, se tornassem campeões. E se você filmasse a rotina de grandes campeões, você vai ver que ele faz a mesma coisa de apogia. E um grande exemplo é o Michael Phelps, mesmo ele não sendo o exemplo desse estudo da trivialidade da excelência. Mas você pode perceber principalmente através de campeões olímpicos, campeões de diversos esportes de alto rendimento, que foi necessário um esforço tremendo. Mas a gente também não pode se esquecer e se enganar desse esforço versus o talento. Então ela faz o questionamento e faz com que a gente entenda o que é esse talento. A primeira conclusão
conclusão que a autora traz é que as pessoas obstinadas, bem-sucedidas, elas tinham uma direção e elas tinham persistência para alcançar aquele objetivo que ela traçava. Então, a autora chega a essa conclusão, que a garra, o esforço repetitivo era responsável por alcançar grande sucesso. Outra coisa que a autora concluiu é que a garra tem total relevância sobre o nosso resultado lá na frente. Então, ela tenta construir toda uma visão de 360 graus do que é a garra. Então, se você quiser entender o que é a garra, super indico esse livro e ele me fez conhecer diversas outras áreas, diversos outros ensinamentos que me fazem aplicar no meu dia a dia. E finalizo com a definição de garra, que ela fala o seguinte: ter garra é não deixar de pôr um pé diante do outro. Ter garra é buscar uma meta interessante e ser significativa. Ter garra é se dedicar dia e noite, semana após semana, durante anos a fio, a uma atividade desafiadora. E ter garra é cair 7 vezes e levantar 8. Será que você tem tido essa garra? Me conta aí nos comentários e super recomendo ler esse livro. Vou deixar o link aí na descrição. Já o segundo livro que eu li é o livro chamado Singular, li também no Kindle, que é do autor Jacob Petrie e do Valdir Bint, o pai da Gisele Bint. E aqui no livro Singular tem até escrito o poder de ser diferente, como transformar suas habilidades em ferramenta de sucesso. E só como relato mesmo, esse autor Jacob Petrie, eu já tinha começado a ler ele ano passado, eu li o livro Óbvio que Ignoramos, e achei muito incrível a escrita do autor, sabe? E você deve estar se perguntando que diacho é esse singular, o que significa isso? E já nas primeiras páginas, o autor fala que singular é ser incomparável, ímpar, sem par, único, individual, distinto, notável, espantoso, extraordinário e original. Então, o autor já no início já nos mostra qual é a definição de singular. E para isso ele desenvolve ao longo dos seus capítulos diversas teorias, diversos entendimentos para que a gente entenda e desenvolva a nossa singularidade. E aí vai complementar esse livro. Eu escolhi porque ele foi um complemento do que eu vi lá no livro Garra, só que de forma mais técnica, já que era uma psicóloga. E agora eu entendi e percebi como que eu posso desenvolver a minha singularidade. E até interessante porque ele escreveu com o pai da Gisele Bint, o Valdir Bint. E aí ele traz depoimentos e relatos como que a Gisele Bint desenvolveu sua singularidade, como ela se tornou uma grande modelo, quais primeiro os defeitos que falavam dela, do nariz dela, e como ela enfrentou isso, e enfrentou a passarela, e como foi toda essa jornada. E eu acho muito interessante o autor Jacob Petrie, porque ele traz realmente histórias verdadeiras, histórias reais para trazer o que ele quer mostrar. Ele traz, por exemplo, a Gisele Bint, traz a Mary Kay Ash, traz diversos ensinamentos que nos mostram como que a singularidade é importante para você alcançar o sucesso. E esse sucesso não é só monetário, mas é também você se autodesenvolver. Mas você pode se perguntar, o que você aprendeu sobre esses livros? Eu separei algumas lições aqui que eu acho pertinente trazer para vocês e para que vocês entendam se Singular é um livro que você pode ler ou não. Na minha experiência, super valeu a pena porque complementa com os ensinamentos do livro Garra. Vamos lá para essas lições? A primeira lição que o livro traz é que se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida, você precisa tomar o controle da sua vida. O que significa isso, Giovana? Significa que você tem que tomar as rédeas. Às vezes outras pessoas tomam decisões na nossa vida e a gente realmente não toma. Então ele fala que o primeiro passo para você se tornar bem-sucedido é você tomar o controle da sua vida. A segunda lição que eu aprendi com esse livro foi sobre responsabilidade, a gente se responsabilizar e entender que a gente já tem todos os equipamentos necessários para que a gente realize nossos sonhos. Porque às vezes a gente coloca desculpa em outras pessoas por a gente não ter dinheiro e coisas relacionadas a esse sentido, e a gente não se responsabiliza sobre o que a gente deve fazer. Então a segunda lição que eu aprendo é que a gente precisa ter responsabilidade. A terceira lição que eu aprendi é que você, quando escolhe uma coisa, você fala assim, escolhi isso. Você tem que se responsabilizar por essa escolha. E isso envolve cronogramas, responsabilidade, decisão, disciplina e todos esses conteúdos. Então eu achei interessante trazer isso porque às vezes a gente
tem uma escolha, mas a gente não se responsabiliza por essa escolha e deixa essa escolha de lado. Por exemplo, você quer se tornar uma pessoa mais saudável, mas você não balanceia essa alimentação e a gente não tem responsabilidade com essa escolha. Coloca penalidade, a gente não coloca responsabilidades e nem coloca penalidades se a gente não cumprir aquilo. Então, essa foi a terceira lição que eu achei interessante de trazer sobre esse livro. E a última lição que eu aprendi desse livro foi sobre a gente dar o primeiro passo. Muitas vezes a gente tem o medo de dar o primeiro passo e o autor estimula para a gente dar o primeiro passo e descobrir a nossa singularidade, que é o que a gente faz de melhor, que nos torna único. E quando a gente descobre isso, a gente percebe que a gente consegue se desenvolver em certas áreas. Então, super recomendo a leitura desse livro. Esse autor, ele é fantástico. A leitura é uma leitura fácil, dá para você ler em 5 dias. Não é um livro pequenininho, mas dá para se ler. Então, se você quiser entender um pouco mais de como desenvolver sua singularidade, super recomendo ler esse livro, porque eu apaixonei por essas leituras e vou ler outros livros do autor. O próximo livro que eu li esse ano foi o livro Mostre Seu Trabalho, que é uma trilogia do autor Austin Kleon. E eu já tinha lido o ano passado o livro Roube como Artista e eu tinha gostado bastante. E até minha amiga Sara, ela tinha me dado esse livro no meu aniversário de 2022, que foi em março. E aí eu deixei na estante, sabe aquele livro que você deixa empoeirado na estante? Deixei na estante e não li. Mas estava na minha estante, fui lá, peguei, não me arrependi, é um livro fantástico. E até engatado nesse, o próximo livro que eu li foi Siga em Frente. Foi bem no período do carnaval, esses dois livros que eu li. E eles são muito complementares, muito curtinhos, você termina rapidão. Ele tem várias imagens, ó, se você ver. E tem até uma aula que eu gravei aqui, se você quiser assistir, tá aí na descrição, ou você acessar o card. Mas para resumir, eu separei 3 pontos que eu achei muito interessantes desse livro. O primeiro ponto que eu achei interessante é o primeiro capítulo que fala que você não precisa ser um gênio. Às vezes a gente pensa que existe pessoas geniais e a gente não sai do caminho. Então ele fala como o primeiro mito para cair logo que você começa o livro é que você não precisa ser um gênio para você mostrar seu trabalho. E ele mostra através de várias figuras, de vários contextos, de várias imagens, que a gente tem que compartilhar o que a gente sabe. Então, o conselho que ele dá aqui é: compartilhe o que você sabe, transforme sua rotina diária em registros. Então, é exatamente isso que eu estou fazendo agora nesse vídeo, é exatamente aplicando o que o autor está falando. Você precisa registrar sua vida, registrar sua rotina, porque, por exemplo, para mim, esse vídeo é um registro de todas as minhas leituras desse primeiro semestre de 2023. Eu não gravei de 2022, entendeu? Então, de certa forma, vai se perder, eu vou esquecendo ao longo do tempo. Então, revisão é muito importante. E a sexta lição que ele fala para ensinar o que a gente sabe. Então, esse livro, ele me fez exatamente entender isso, porque aqui, ó, atrás do livro, ele fala todas as lições. Você não tem que ser um gênio A1, compartilhe um pouco todos os dias é a 3, e 6, ensine o que você sabe. Essa para mim são as 3 principais lições desse livro, que é muito interessante, eu acho bem proveitoso de vocês maratonarem e lerem. É bonitinho, vocês podem ver, é bem compacto e é bem maleável. Só a pessoa que não gosta muito de capa assim, gosta, por exemplo, de Ghost Macunaíma, talvez não goste, mas eu achei muito interessante, traz ideias muito legais, traz ilustrações muito bonitas e eu acho que é bem interessante. Até nessa linha, o próximo livro que eu indico é o Siga em Frente, do próprio autor, e ele é um complemento a esse e a Roube como Artista, então eles são complementares. E aí ele fala 10 maneiras de manter a criatividade nos bons e maus momentos, então ele vai mostrar como a gente manter e seguir em frente. E desse livro eu quero trazer só o finalzinho dele, que eu achei muito interessante. Mas antes de trazer, eu quero mostrar que primeiro ele fala: recomece todos os dias como no feitiço do tempo, construa uma estação de bem-aventurança. Terceira, esqueça o substantivo, faça o verbo. Quarta, faça presente. Quinta, ordinário, mas atenção extra igual ao extraordinário. E assim ele vai. Na dúvida, arrume, e depois, o último de todos, plante seu jardim. Então ele mostra como que é importante a gente seguir em frente. A gente tem que mostrar nosso trabalho, mas a gente tem que, em meio às dificuldades, seguir em frente. Então ele mostra exatamente isso. E eu quero trazer uma frase final do livro que ele fala pra gente seguir em frente e até uma motivação para todos nós.
Siga em frente trabalhando, siga em frente brincando, siga em frente desenhando, siga em frente olhando, siga em frente prestando atenção. Siga em frente com seus próprios verbos, quaisquer que sejam, siga em frente. Então, a minha recomendação é que se você nunca leu meu livro do Austin Kleon, eu super recomendo. Comece com Hobby como Artista, depois mostre seu trabalho e depois siga em frente. São 3 livros de uma trilogia muito fantástica e eu acho que se você quiser despertar a sua criatividade, quer se desenvolver, quer saber como mostrar seu trabalho, são livros ideais para vocês. O link tá aí na descrição. Então, leia de tudo, leia todos, e se você gostou desse estilo de vídeo, já compartilha com outras pessoas que também você acha que podem gostar desse vídeo, desses livros, do um pouquinho que eu trouxe aqui. Deixe seu like para apoiar e saber que você gosta de vídeos como esse que eu indico, livros que eu li, coisas que eu vivenciei. Vou trazer outros vídeos sobre isso aqui, diários de rotina, diários de gravações, diários de coisas que acontecem comigo no meu dia a dia. E também trazer dicas, por exemplo, do Kindle, se o Kindle é bom, tá vendo aqui que eu divido em várias abinhas e tudo isso pra gente compartilhar conhecimento juntos e entender como a gente pode se ajudar. Mas quero saber agora de você. Quais livros você já leu esse ano? Quais livros você fala assim, nossa, todo mundo deveria ler esse livro, mesmo você não lendo esse ano? Então deixa aí nos comentários, porque tenho certeza que se você gostou de um livro, outras pessoas também podem gostar. E tô deixando aqui uma aula da playlist do livro Sem Limites, que é como você pode ler mais e melhor, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, já que você chegou nesse final desse vídeo e quer outras indicações para maratonar aqui nesse canal. Esse vídeo vai te ajudar bastante. Clica aqui e já te espero no próximo vídeo. Até mais!